62, 1962, 63, chegaram lá a trabalhar 1.200 pessoas. Havia muito trabalho, havia muita gente de fora, muita gente de todos os lados. Que ali havia muita coisa, lavaria, Sintra, havia as subestações, forno, laboratório, escritório, e talvez com os mineiros em cima, e depois também aqui na Serra do Marão, aqui na parte aqui da Serra da Serra. Teve uma altura que deviam trabalhar para cima de 1.300 pessoas, salvo erro. Sim. Eles vinham de Celurico, de Basto, daquela zona da Gandarela, Celurico, Arco de Baúlho, Mundim de Basto, Atei, Ribeiro de Pena, Vila Pouca, Constantim, Sabrosa, Régua. Gente de Braga era as medas, juventude. Havia marteleiros, havia escombreiros, havia lacistas, havia mecânicos, havia serralheiros, havia pessoal de escritório, engenheiros, doutores. Era gente por todo lado. Aquelas casas estavam todas alugadas a pessoas de fora. Os martelos rolavam ali, eles marteleiros, naquela altura andavam mais de 50 ou 60. Era duro. Era como diz o ditado, foi pão que o diabo amassou. Depois de levantar o fogo, aquilo era um inferno. Estou a falar com o senhor e sabe que está um comboio, parece que está um comboio a passar na minha cabeça. Porquê? Não havia a proteção de ter aquelas coisas. Se o homem tivesse dinheiro, não estamos à espera que a companhia nos desse comprar um nós e punhamos na cabeça, tapava. Com as oeiras dos martelos. No interior andei lá para aí ano e meio, mais ou menos, 2 anos. Andaste lá no interior a trabalhar com a pá mecânica, lá nas galerias, nas frentes. Por isso conheço os pisos desde o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º. Tem 8 pisos, começando no cima da montanha até cá em baixo. Porque aquilo depois o 8º piso fizeram, foi feito à mão, que eu depois ou mais tarde é que passei marteleiro. Não fui marteleiro logo no coisa, porque eu fui para lá, trabalhava, por exemplo, para um vagoneiro. O vagoneiro quer dizer, quem é um vagoneiro? É encher o entulho, encher as vagonas e despejá-las cá fora. O minério saía da mina em bruto, né? Dentro de umas vagonetas, e depois tinha que ser preparado, tinha que entrar numa pré-concentração. A brita, o estéril, era levado para uma cascalheira, e o minério de ferro propriamente dito era transportado em caminhões para as instalações da Cerdoeira. Em 10 de agosto de 1958, foi a primeira sangaria que saiu aqui na Cerdoeira, nos Altos Fornos. O edifício foi construído pelas minas de Vila Cova, na altura. Portanto, o material vinha essencialmente de pequenas minas ali na zona envolvente a Campiã, fundamentalmente Vila Cova, e depois ali era purificado. Eles vieram para ali, instalar-se na Cerdoeira, por causa da abundância da água. Era então ali separado definitivamente para entrar o minério mais puro no forno. A pedra, primeiro, vai às lavarias e parte-se, e vem o cascalho e vem moído até quase em pó. Mas depois, na água, o pó mais levezinho, que é o xisto, vai na tona da água. E o que é ferro, que é mesmo matéria, fica na base do fundo. A água vinha lá ali perto de Quintém. A lagoa propriamente dita também foi toda feita pelas minas, portanto, minas de Vila Cova. Lembrei-me aquilo não ser nada. Aquela agora fizeram nem eles com máquinas ali. Aquilo era tudo um pleno, até cá embaixo chamamos nós a Porta da Inês. Aquilo era tudo um pleno. Ali é um lugar que, se fizermos ali um buraco de 1,5 metro, encontrei água. A exploração mineira, a única coisa que fez não foi criar lago, foi retirar solo, e então automaticamente aquilo, como tem um nível freático alto, começou a ficar cheio de água. Não fez grande coisa porque o río foi quem também começou a fornecer água
o lago forma-se naturalmente desde o momento que eu faço um buraco no solo. É uma zona de muita água. E depois a água era bombeada para a empresa. Para outro tanque, tínhamos ao pé da Estrada Nacional 15, um tanque enorme, que depois abastecia o forno da água que vinha de cá de baixo. Nós tivemos ali uma altura que toda a gente era rica. Simplesmente estava a ficar caro de explorar. Ficava caro, porque aquilo é só à base de energia. E as minas de Vila Cova faliram em junho de 1969. Caso aquilo faliu, muitos tiveram que emigrar. Tínhamos ali enfermaria, tínhamos uma sala para fazer raio-x, tínhamos consultórios médicos, tínhamos ali tudo. Está totalmente destruído. Unicamente tem as paredes. A única coisa que tem lá é as paredes, mais nada. Foi tudo embora. A parte da lagoa em si, de facto, é interessante, porque, embora isso não seja propriamente área do meu conhecimento, é interessante porque, de facto, é uma estrutura com características completamente artificiais e que permite, enfim, uma certa naturalização e a criação de um ponto de diversidade adicional para aquela área, não é? Embora aquilo seja uma lagoa artificial, não é? Mas pronto, mas que acabou por... A vida ali acabou por se adaptar e, portanto, é como eu digo, tem vida própria. E com certeza vale a pena estudar em pormenor, de facto, quem é que lá está e o que é que faz. Cada um daqueles indivíduos tem uma função própria no ecossistema. As lagoas são, na Península Ibérica, eu diria, não são naturais, no sentido estrito do termo. Portanto, muitas vezes são ou feitas de raiz ou são aproveitamentos de estruturas, de utilizações de águas, de captação de minas e por aí fora. E, portanto, a partir do momento que existem, acabam por albergar um conjunto de valores ecológicos que depois são importantes. Algumas obras que são muito contestadas na sua origem, pelo artificialismo que têm, e posteriormente, quando se admite a possibilidade, bons anos mais tarde, quando se admite a possibilidade de virem a ser convertidas noutro tipo de utilização, geram também grande contestação, porque, entretanto, já estão suficientemente naturalizadas e, portanto, a sua transformação noutro tipo de infraestrutura ou de suporte a qualquer outra atividade gera depois problemas, porque, entretanto, a evolução foi muito favorável. Não? Mas essa lagoa é muito interessante. Essa lagoa é demasiado interessante. Essa lagoa está formada por um caso da vida. Uma lagoa de deposição é o que, tecnicamente, os geólogos, que têm por hábito dizer barbaridades incompreensíveis, chamam lagoa de deposição periglacial. Que aquilo é, para um botânico, é daquelas coisas de os dentes começam a crescer e tal, e a ansiedade aumenta e tomamos cafés muitíssimos para manter-nos em forma e tal. Porque aquilo é formidável. Vale a pena apostar não naquela zona, só na lagoa, mas no contexto mais alargado. Portanto, eu creio que toda aquela zona do Val da Campeã, do Rio Sordo, da Lagoa, era algo que tem características diferentes. Repare que o tipo de vegetação que aparece ali à volta da Lagoa, os macrófitos, é muito diferente do tipo de vegetação de zonas de água corrente, como é o caso do Rio. Portanto, mesmo as próprias características do vale, que começa numa zona, enfim, com características muito abruptas, depois tem aquela zona toda plana do Val da Campeã, depois volta outra vez a correr em desfiladeiro. Um vale muito encaixado, que tem pouco tempo, deve ter aproximadamente uns 40 milhões de anos. Está formado a partir de uma montanha que teve mais de 4.000 metros, que foi digamos, reduzindo a sua altitude por um processo de erosão.
depois teve uma quebra no meio e provocou esse vale. Nos últimos 5 milhões de anos, 5 ou 6 milhões de anos, no máximo, estes fenómenos glaciares últimos, do período pleistocénico, provocaron precisamente a acumulación de solo naquel val. E entón o val ficou literalmente colmatado de solo, cheo de solo. E é por iso que ten ese perfil curioso, cando vamos pela IP, vemos un val que ten quase como unha plataforma e depois está rodeado por aquelas montañas. O Vale da Campeã é a coisa mais linda que há. É um vale maravilhoso. Paisagisticamente é um sítio engraçado, portanto, diferente, e no meio destas montanhas todas, aquele planalto realmente marca. É um dos cenários mais apaixonantes porque, en certo modo, ajudan mellor a compreender coisas, a tentar compreender nunca vamos compreender nada, mas tentar compreender coisas que para nós son como demasiado fáceis e non son. Porque comezamos a ver que a vida é moito máis complexa do que parece, que a evolución é extremamente máis complexa do que podíamos pensar, que non vai dun ponto inicial a un ponto final, que vai e volta constantemente, e iso nun sitio pelo cual pasamos ao lado, pela IP, e non lle damos importancia nenhuma. Tá? Esta unidade paisagística, que é o Vale da Campeã, acaba por ter características muito sui generis na região. Portanto, nós temos a região dominada por um determinado tipo de usos do solo e, de repente, aparece-nos ali uma espécie de um enclave com características que nos faz lembrar um pouco a Bretanha francesa. Não é? Portanto, do ponto de vista da dominância daquela paisagem, parecem pequenas parcelas separadas com sebes, e isso faz com que a paisagem seja muito particular, a chamada paisagem do bocage, não é? Com as devidas diferenças de escala, é quase como se tivesse aqui um bocadinho da Bretanha, com as características de convívio entre a agropastoria e a agropecuária e os elementos mais naturais, não é? Portanto, com matos, mas as sebes aparecem como um aspecto dominante. Uma floresta de produção, uma floresta de conservação, uma floresta, enfim, de compartimentação mesclada, de alguma forma gerando condições ambientais mais adequadas para a própria prática agrícola, para o pastoreio, para a criação animal, com o conjunto dos benefícios que assim poderia gerar, de quebra-ventos, de amenização de intempéries. Uma paisagem mosaico. Lá está, esse pequeno lameiro, com zonas de bordadura, separadas as propriedades, ou bem por setos vivos, por arbustos, ou bem por pequenos muretes. E tudo isso criava uma biodiversidade, né? Tanto ao nível da paisagem, como ao nível da fauna que acompanha. Parte da compartimentação dos campos agrícolas, ou das parcelas de ferragem, que vemos no Vale da Campeã, estão garantidas também por vidoeiro. No Vale da Campeã temos uma paisagem, sobretudo, agrícola, compartimentada, com sebes, com zonas de sequeiro, com zonas de pousio, e, portanto, temos ali, do ponto de vista de recursos alimentares para a avifauna, de facto, é bastante interessante. Porque estas sebes que marcam a paisagem do Vale da Campeã são, no fundo, abrigos, que são zonas de reprodução, são zonas de alimentação de muitas espécies. Talvez as mais emblemáticas sejam as aves, não é? Pelo menos aquelas que mais conspícuas, que dão mais nas vistas, não é? Mas, do ponto de vista da biodiversidade, claramente se percebeu que zonas com sebes mais intactas, mais coesas, portanto, criando uma espécie de um reticulado, eram zonas com grande índice de biodiversidade, portanto, em termos de diversidade e abundância de espécies de aves, neste caso. Mas é curioso porque logo ao lado tem os lameirões, tem a zona alagadiça, nas margens da linha d'água, e que também era uma área
interessante, sobretudo no inverno, porque é uma área de descanso e de alimentação para algumas espécies de invernantes. Aquilo é interessante porque há algumas aves relativamente raras em Portugal, ou pouco comuns, que aparecem ali com muita frequência. Tanto a lagoa como a área envolvente da lagoa, o Vale da Campeã propriamente dito, e as encostas do Marão e do Alvão, são locais propícios a albergar morcegos quer fissurícolas, quer arborícolas, quer cavernícolas. Temos as minas de Vila Cova, temos as minas de Maria Isabel, as minas de Campanhó, toda uma série de minas, portanto, onde temos morcegos. Depois temos a parte urbana, propriamente dita, das aldeias, Campeã, Gontens, Vila Cova, com as casas abandonadas, são muito propícias a albergar morcegos fissurícolas. E depois temos as encostas do Marão e do Alvão, ali, com algumas manchas de pinhal e carvalhal bastante desenvolvido, que são bastante importantes para as espécies florestais. Se entrarmos dentro de uma mina, não vamos ver morcegos onde nós ainda tenhamos alguma luz de exterior. Portanto, a partir do momento que nós deixamos de ter luz do exterior, podemos encontrar morcegos a partir daí. Os anfibios ten digamos, dois habitáculos. Ten a parte terrestre e a parte típicamente acuática. La rá verde, curiosamente, é das máis acuáticas. É un macho. Se está a exhibir a ver si atrae alguna femia para casalar.
lobo também está associado nesta área. Pensa-se que naquela área haverá uma alcateia que utiliza aquela zona ali. Não há. O que não há é dinheiro, mas lobos não faltam. Os lobos estão bastante limitados, portanto, a expansão do lobo está bastante limitada a sul do Douro, mas a norte do Douro está em franca expansão. A conservação do lobo tem que ser feita a escala regional. Não se pode trabalhar localmente, porque é um animal, como eu digo, que necessita grandes áreas de campeio e comunicar-se com outras alcateias. E, portanto, isso passa muito por fazer um bom ordenamento do território. Neste momento, eu acho que todas as comiadas das serras têm aerogeradores. Aqui, quer o Marão, quer o Alvão, todas elas têm. Portanto, temos aqui, à volta da área, temos 4 ou 5 parques eólicos instalados, à volta da zona do Val da Campiã, se quisermos. O que estamos a fazer é induzir uma fragmentação da paisagem mais uma vez. Não é? Estamos no fundo, a alterar a paisagem tradicional também, não é? Qualquer pessoa pode pegar quase num veículo normal, já não precisamos a falar de um 4x4, e chegar ao alto da serra em qualquer altura para tirar fotografias, ou porque lhe apetece namorar, ou passear, e isso parece que não, mas para populações de animais selvagens em época de cria pode ser a diferença entre criar ou não criar. Parece-me que, mesmo até a nível de impacto paisagístico, que há um certo excesso. Estas barreiras de grandes infraestruturas, tanto de estradas como que são eólicas, etc., estivesse minimamente controlado. É uma aposta. Podemos querer continuar a ter lobo e fazer do lobo também uma fonte, digamos, de rendimento, não só para as populações locais, mas também como património do país, não é? Que atraia pessoas que possam ver-lhe, que possam ouvir-lhe, etc. Ou perdemos e fazemos o mesmo que outros países e temos mais do mesmo. Quer dizer, acho que aí há políticas que temos que ver se salvaguardamos alguns tesouros, algumas particularidades que não existem já em outros países da Europa e que podem fazer ou marcar a diferença. Para nós é, sobretudo, importante ligar a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro a este projeto, sobretudo para que se desenvolvam também competências num trabalho de forma integrada. Nós estamos a falar de uma equipa muito vasta envolvida neste projeto. Agora que se fala tanto da formação ambiental e de educar as pessoas para respeitar e utilizar sustentavelmente o ambiente, o Vale da Campiã é uma aula ambiental por si própria. A própria lagoa pode ter ali um ponto fechado de observação, de tal maneira que o observador não perturba aquilo que vai observar. Neste caso, algumas aves aquáticas que ali ocorrem e que, se tiverem pessoas a aparecer, desaparecem rapidamente e, portanto, vão deixar de ser observadas. Porque não? Um centro de interpretação também que reúna todos os valores daquela área. Ou da bacia hidrográfica do Rio Sordo. O Rio Sordo é importante no sentido em que é um rio ainda muito pouco perturbado. A não ser a barragem, que foi construída para a distribuição da água para a cidade de Vila Real, não é? E que, claro, tem o seu impacto. Mas, na realidade, a boa qualidade que ela apresenta, quer em termos de ecossistemas ribeirinhos, quer em termos das comunidades piscícolas, que ainda é um rio troteiro, a boa qualidade em termos físico-químicos, é sempre, portanto, um ecossistema a preservar e um ecossistema importante, também de biodiversidade, está numa zona de montanha, tem a zona de transição entre montanha e zona agrícola, acaba por ser uma zona muito rica de biodiversidade. É um rio com curta dimensão, mas que tem, como eu digo, uma diversidade de habitats, uma diversidade florística e faunística absolutamente extraordinárias. E a lagoa é um desses pontos. Aliás, a própria paisagem conta uma história. E é essa história que nós vamos querer documentar e poder mostrar ao nível daquilo que é a informação que nós podemos prestar ao público em termos de educação ambiental. Muitas vezes nós temos centros de interpretação que estão completamente deslocados do seu ambiente, do seu enquadramento. Naquele caso temos a felicidade de termos um centro de interpretação que está inserido na própria unidade, no próprio território e, portanto, tem um potencial enorme. Para mim é o objetivo principal do observatório. É porque nós não conseguimos ver, com certeza, noutros sítios, a variedade que vemos lá num espaço tão pequeno. Tem o aquático, tem o terrestre, tem o aéreo, portanto, apanhamos imensos animais e plantas num espaço relativamente pequeno.
eu sei que o nome se presta a alguma confusão, sobretudo com aquilo que são os observatórios nacionais que nós conhecemos, que é um centro de compilação de informação, de divulgação. Não, o observatório para observar, porque o terreno que está ali, esse sim é importante e que nos permite observar, para começar, as torfeiras, um habitat protegido. E existem determinadas espécies que já foram levantadas e identificadas naquele terreno, que nos permitem criar um circuito de visita. E de facto haverá, com certeza, alguns conflitos de interesse, não é? Que têm que ser geridos. Mas isso passa-se, ao fim e ao cabo, em todas as áreas protegidas, não é? Porque se queremos proteger, procuramos evitar que as pessoas lá vão, mas as pessoas muitas vezes acabam por ir de qualquer maneira e acabam por danificar mais do que se for de uma maneira controlada, de uma maneira organizada. E eu acho que é melhor, de facto, fazê-lo de uma maneira organizada. Toda a zona da Campiá tem aproximadamente umas 400 espécies, pouco mais de 400 espécies. Bom, isto pode não ser interessante, mas é que estamos a falar dun vale da zona da Campiá, é uma área muito pequena. E numa área muito pequena temos 400 espécies. E comparando con zonas típicamente que chaman a atención pola diversidade florística e tal, pues toda a gente sempre que fala de diversidade florística pensa no Amazonas e tal. Isto no Amazonas é normal. Estes números son normais. Nos traballamos no Amazonas, traballamos no Paleotropical Asiático e estes números son os números con os que geralmente estamos a traballar para áreas, superficies semellantes. Por tanto, estamos nun sitio que ten unha diversidade florística enorme. E esa diversidade florística ten unhas utilidades fantásticas que o agricultor tradicional da Campiá coñecía, o antigo agricultor, aquel que neste momento já quase non existe, que está en extinción total. Ese sí que está en extinción. Está moito ameaçado. Ese coñecía iso e vivía disso. E para haver o equilíbrio ecológico tem que haver também um equilíbrio social. E esse equilíbrio não está a acontecer. Toda a nossa história recente, de facto, tem perturbações enormes do ponto de vista da atividade rural, da atividade agrícola, não é? Eu creio que nós fomos um bocadinho apanhados, enfim, de surpresa, com uma alteração muito profunda e muito rápida. Há aldeias que estão a ficar desertas. Por exemplo, Montes, Vila Nova e outras. O ser humano é um elemento que para os ecossistemas é bom, não é mau. É curioso, dá dinâmica. Faz com que não fique aborrecido isto. Dá vida. E para os ecossistemas é muito interessante. E se esse elemento acaba por fugir, o ecossistema pode entrar num certo aborrecimento. E isso já não é bom. E esse é um problema ambiental extremamente grave que estamos a fazer até hoje. Ainda hoje estamos a fazer isto, que é retirar pessoas do campo. Até estivemos a pagar-lhes para que não estivessem a produzir e tal. E isto é para um ecossistema horrível. As pessoas que ali vivem e que trabalham acabam por estar em consonância com uma série de valores ecológicos que elas intuitivamente reconhecem que são importantes. Aquilo pode funcionar como uma reserva pequenina que eu tenho ali, que faço uma gestão artificial do lameiro, para tentar fazer o lameiro como ele era, mas mais importante era que nós conseguíssemos que
que as populações se mantivessem esse tipo de modos de uso, de saberes. É um fato que o envelhecimento das populações tem criado uma homogeneização da paisagem. E então perde-se a biodiversidade. Os pastores têm sido bastante desvalorizados do ponto de vista social, mas, no entanto, eles são os importantes agentes do território. Nas zonas mais baixas têm bovinos. Têm os lameiros com os bovinos que andam ali nas zonas mais baixas. E esses são importantes para a biodiversidade de todo o vale. São muito importantes, aliás, inclusivamente relacionados com a borboleta azul. O pastoreio, por exemplo, é extremamente importante para manter as torfeiras com boa qualidade, e o pastoreio tende a desaparecer, tende a diminuir. E, portanto, a vegetação cresce completamente desalinhada, não é pastoreada. E a planta hospedeira da borboleta entra em competição com uma série de outras plantas e, portanto, vai desaparecendo, é mais frágil. A borboleta azul precisa de uma planta que é a genciana, que habita as torfeiras. Uma planta com uma dimensão muito pequena. A borboleta azul deposita os ovos depois do acasalamento, depois da fase reprodutiva, na genciana, nas flores da genciana e nos caules. A borboleta azul é importante porque dá-nos uma indicação da qualidade do ecossistema. E, portanto, não é só por ser uma borboleta que anda lá muito bonita, que está em vias de extinção, mas porque nos faz uma leitura do que é que temos, de facto, em termos de ecossistema. Ela só aparece quando a qualidade é boa. Não falando só na borboleta azul, porque é uma espécie única, há ali imensas espécies a voar, não em estado de conservação, e, portanto, esta tem interesse, porque é uma borboleta a conservar. Né? As outras não. Existem naturalmente e têm populações grandes, mas estão ali. Grande parte das espécies de estatuto especial de conservação, as espécies raras, estão associadas aos agroecossistemas e são esses que estão a ser puxados por duas vias. A Europa faz uma coisa, ou intensifica massivamente, não é? Temos grandes áreas de vinho, ou de milho, ou de batatas, ou o que quer que seja, ou todos os outros sistemas, que são os tais sistemas de montanha, como nós temos aqui, que são considerados de produtividade baixa, são considerados secundários e são tendencialmente abandonados. Quer um cenário, quer o outro, é terrível para a biodiversidade. No momento que as pessoas começam a abandonar os campos, ou porque já não levam as vacas, ou porque já não se faz aquela agricultura, etc., tudo isso é imediatamente cobrado, digamos, pela sucessão ecológica. Portanto, a vegetação começa a comer aqueles espaços. Mas, de facto, se nós pudéssemos ter um espaço serrano e um espaço agroflorestal compartimentado, agricultado, é evidente que podia ser uma solução para o país e podia ser uma solução para aquilo que se gasta em criminalidade, para aquilo que se gasta em combate a incêndios, etc. De maneira que este abandono é também um abandono de saber estar com a natureza. E, portanto, infelizmente, não há que estranhar, de facto, a dimensão que os focos tiveram entre nós. E, de facto, todos sofremos em termos de, não apenas as situações das áreas florestais, mas na generalidade do espaço rural. Não é muito mais fácil manter o homem a manter as práticas ancestrais e assim conservar a natureza? O problema mais grave que tem Portugal, o mais grave de todos, é Portugal. Portugal é um problema grave. Não é um problema grave por causas económicas e tal, não. É um problema grave. Porque Portugal é o país da comunidade europeia, isto tem que se dizer devagar, que tem mais flora. Para o tamanho do país, temos quase 4.000 espécies diferentes. Bom, para um português isto é um insulto. Um português, o primeiro que lhe vai dizer, os senhores, o primeiro que dizem é a Espanha tem mais, a Itália tem muita, a Turquia tem muita, e é verdade, tem muita. Mas comparativamente, comparando a superfície desses países com a superfície de Portugal, Portugal ultrapassa largamente a todos esses países. E aqui começa o grave problema. Temos demasiada vida, muitíssima vida. E não sabemos o que fazer com ela.